Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que me segue aqui no canal e na conversa ela me deu assim, ó, uma ideia assim, ó, que pelo menos eu disse, bom, já que faz alguns dias que eu não estou gravando vídeo, gosto de gravar na rua, mas enfim, fiquei muito alérgico, não pude sair, depois quando podia sair estava chovendo, então eu disse, já tá, vou fazer alguma coisa, né? Decidi gravar um vídeo falando sobre algo muito importante, talvez não para todos vocês, porque eu sei que muitos estão vindo para cá, para Buenos Aires, por turismo, né, que querem conhecer a cidade, viajar, enfim. Mas eu sei que também tem um outro público que está vindo aqui para Buenos Aires para viver, ou está interessado em qual é o custo de vida daqui, enfim. Independente do grupo, tá, pessoal? Eu vou falar sobre gastos e vou falar sobre dinheiro, que eu sei que muitos de vocês gostam de ouvir falar. Eu não vou mentir também, sempre que eu vejo algum vídeo de alguém falando quanto que ganha ou quanto que gasta, chama a minha atenção, então talvez, né, possa ser um vídeo útil para vocês. Vou falar um pouquinho sobre o custo de vida aqui na Argentina, tá? Eu sou um brasileiro que mora aqui já faz algum tempo, já faz 9 anos, quase 10 anos, e já passei por poucas e boas aqui em Buenos Aires, então talvez, né, a minha experiência, talvez o que eu aprendi possa te ajudar. Enfim, se você está vindo para cá, se vai estudar medicina aqui, se você vai vir para cá, só quer ver quanto é que é o custo de vida da Argentina, né, que é um país tão polêmico, tão polêmico nessa questão assim econômica. Me acompanha até o final, eu vou falar todos os valores aí para você, espero que te ajude, tá? E é isso, fica à vontade para comentar, fica à vontade para deixar sua pergunta. Se você teve uma experiência diferente da minha, né, que é super válido, eu não sou o detentor da verdade, deixa aí o seu comentário, me conta aí quanto que você gasta, ou quanto você gastou, enfim, né, assim todo mundo vai ajudando o pessoal que tá procurando essa informação na internet. A minha ideia é fazer algo objetivo, algo que seja útil para você. Falando sobre custo de vida na Argentina, acho que é algo assim que é super importante a gente falar e lembrar, tá? Antes de eu começar a falar valores, vamos levantar assim algumas observações. Primeira coisa, pessoal, custo de vida vai variar em qualquer lugar, tá? Se eu perguntar para você agora, qual é o custo de vida no Brasil? Você vai me dizer, depende, né? O mesmo eu vou responder aqui também, depende do teu estilo de vida. Tem gente que é mais econômica, tem gente que não é econômica, tem gente que gosta de sair mais, tem gente que não gosta. Então, essa é a primeira coisa assim, que eu quero lembrar aqui nesse vídeo, é que pode ter pessoas, dependendo do gasto delas, que tenham um custo maior ou inferior ao meu, tá? Aqui. Então, vai depender muito do seu estilo de vida. Segundo, uma coisa muito importante, não se assuste caso você esteja pensando em vir para cá e comece a ver valores e ficar, uau, o que eu faço agora, né? Pessoal, a gente se adapta aqui na Argentina. Eu não sei explicar. Quem vem morar aqui na Argentina é uma coisa muito louca, porque o dinheiro deixa de ter sentido, do sentido que a gente costuma dar a ele. No Brasil, ele perde um pouco o sentido aqui, porque às vezes a gente sente, não vou chegar no final do mês e a gente chega, sabe? Eu não sei explicar. Então não se assuste. Eu vou tentar passar assim os valores básicos, mínimos, né, dos custos dos serviços, enfim, tudo aqui da cidade, e aí você vai tirando as suas conclusões. Caso você tenha alguma dúvida, pode me perguntar, se eu puder ajudar, eu vou responder, tá bom? Então eu vou direto assim, olha, pro ponto mais importante da Argentina, eu acho que é o fantasma, eu acho, do custo de vida de todo mundo aqui, dos gastos de todo mundo aqui, que é o aluguel, tá? O aluguel na Argentina, ele tem as suas peculiaridades, tá? Então, se você está pensando em vir aqui para a Argentina, você tem que saber o seguinte, para a gente alugar num lugar, a gente vai ter que pagar, geralmente, tá? Tô falando assim, 95% dos casos. Não sei se você está escutando, né, que o meu bairro está bem animado hoje, então, enfim. O fantasma é o aluguel, tá? Para você começar a alugar aqui na Argentina, tá? A gente vai fazer um contrato e às vezes os valores parecem bem assustadores, tá, pessoal? Por quê? Quando a gente assina um contrato aqui na Argentina, eu tô falando da minha experiência, eu
acho que sempre vivi sozinho, agora eu compartilho com a minha irmã. Mas a gente vai fazer um contrato de 2 a 3 anos, geralmente, tá? Existem contratos mais curtos. E você vai observar que nesse contrato vai tendo aumentos de 20%, de 25% a cada 3 ou 6 meses, tá? E por quê? Pela inflação, tá, pessoal? Então, às vezes a gente começa um contrato pagando 150 e depois de 2 anos, no mesmo lugar, no mesmo apartamento, você vai estar pagando, sei lá, 300, 350. Isso depende muito do que for negociado com o dono e do que tiver ali nas cláusulas, tá? Então isso é algo importante. Às vezes a gente se assusta porque quando a gente começa, né, o primeiro mês é uma coisa, a gente vai olhar lá, a última prestação no contrato é caríssimo, tá? Imagina, como é que eles vão prever quanto que vai estar uma inflação em 2 anos em um país como a Argentina, que do nada às vezes disparam os preços, né? Então isso é normal. Para a gente alugar, a gente vai ter que ter esse contrato. Tá? Se a gente não alugou com um dono direto, que é a minoria dos casos, a gente vai precisar ter esse contrato. Para ter esse contrato, a gente vai precisar ter um fiador, tá? Ou seja, ou uma pessoa, ou um familiar, ou alguém que saia como garantia do apartamento. Eles têm muito medo assim, de que a gente estrague o apartamento de alguma maneira, então eles sempre pedem para a gente dar o nome de um familiar que possa assinar como fiador, caso a gente destrua o apartamento, estrague o apartamento, enfim, qualquer coisa desse tipo. Essa pessoa vai dar o apartamento em troca, enfim, é meio complicado, mas assim, eles sempre pedem um fiador, um garante, tá? Se a gente não tem um familiar aqui, que é o meu caso, é o caso da maioria dos estrangeiros aqui, a gente tem que ter um seguro bancário, tá? Então a gente vai procurar algum serviço de seguro, tipo Finaera ou Garantia Achar, e a gente vai falar com essa empresa, eles vão cobrar um valor da gente, que é caro, às vezes é o valor de uns 2 aluguéis, né? Isso aí eu aluguei aqui nesse apartamento faz 1 ano e algo, então me lembro que naquela época eles cobraram mais ou menos isso, tá? Mais ou menos 2 aluguéis extras, então vamos supor que eu estivesse pagando 300, eles vão cobrar 600, né? Às vezes podem fazer em prestações, mas assim, o valor total vai ser em base ao tempo que a gente vai ficar no apartamento e o valor do aluguel, tá? E muitas vezes eles também vão pedir um mês adiantado, então você vai ter que calcular mais ou menos uns 4 meses do valor do aluguel que você pensou, tá? Do aluguel que você encontrou para poder ingressar no apartamento, para poder ficar com tudo direitinho. Tá? Vamos imaginar que é 100 mil, então a gente vai precisar ter uns 400 mil para poder ingressar. Tá? É difícil, né? Mas enfim, agora falando de valores. Tá? No meu caso, atualmente, eu estou pagando 300 redondinho, tá? Com a minha irmã. A gente divide aqui em Buenos Aires, 300 mil pesos, tá? Isso, se a gente ficar 6 meses mais, vai ter um aumento e talvez a gente vai estar pagando, não sei, vamos supor que 340, enfim. Eu ainda estou pagando um aluguel muito barato, pessoal. A gente está em novembro de 2024, talvez no final do ano já sejam outros valores. Eu ainda estou pagando um valor muito barato porque eu corri para alugar antes das eleições. Geralmente nas eleições tem um aumento, assim, um descontrole muito grande nos preços, né? Porque o país fica muito instável politicamente, enfim, não é a questão aqui do vídeo. E aí eu me liguei que isso ia acontecer, fui lá e tentei alugar antes das eleições. E dito e feito, tá? Eu aluguei por um valor e já, assim, por questão, assim, uma questão de 1 semana, 2, os valores assim se descontrolaram, tá? Então eu lembro que o dólar estava aproximadamente 500 pesos por cada dólar e já quando passou 2 ou 3 semanas, o dólar já estava 800. Então vocês imaginam, né? Foi por muito pouco. Então as pessoas geralmente, eu estava conversando com alguns amigos meus, eles costumam estar pagando por volta entre 350 até 500. Então você já pode ter uma ideia. Eu moro entre o bairro de Palermo e Recoleta, que não é um bairro barato, mas assim, depois da pandemia, eu sinto que
os preços ficaram um pouco mais equilibrados em toda a cidade, tá? Antes o bairro de Palermo e Recoleta eram absurdamente diferentes, porque eles eram bairros muito requisitados pela questão assim, do acesso ao centro, aos meios de transporte, porque o pessoal tinha que trabalhar. Agora, depois da pandemia, que muita gente está trabalhando desde casa, já não são os bairros mais buscados pelas pessoas, tá? Então, eu acho que esse valor está bem semelhante em diversos bairros na cidade. Vila Crespo, Belgrano, enfim, Palermo, Núñez, vão ser valores um pouco parecidos. Mas se você tiver dúvidas, tá, pessoal, você pode entrar em páginas tipo Zonaprop ou Argenprop, tá? E você vai ter uma ideia mais ou menos dos valores dos aluguéis. Tá? Isso eu estou falando para alguém que queira vir para cá para viver. O que acontece? O pessoal costuma dividir aluguel. Então, no meu caso, eu não pago 300 mil por mês. Eu pago 150, né? Metade com minha irmã. É um valor bastante barato em comparação a muita gente. Tem gente que paga mais, tá? Meu apartamento, ele é um apartamento antigo. Ele não é moderno, você está vendo aqui. Não é... Na verdade, muitos apartamentos aqui não são modernos, né? Mas você consegue apartamentos mais modernos, né, por um preço um pouco maior. Ok? Essa é a questão do aluguel. Digamos que esteja por volta de uns 400 por mês um aluguel, 400 mil pesos por mês um aluguel aqui na Argentina. Depois do aluguel vem o segundo gasto, que é o gasto mais sem sentido, na minha opinião, aqui na Argentina, tá? Que é o gasto das despesas, tá? O que eles chamam de expensas. Tá? Por que é sem sentido, na minha opinião? Porque às vezes é um valor que não segue muito um padrão. Não sei, assim, supostamente eles estão cobrando a manutenção do edifício, né? Que seria, eu acho que no Brasil aí a gente chama de condomínio, né? Não sei se é assim, posso estar confundido. Mas assim, por exemplo, esse mês a gente pagou 80 mil pesos, né? Entre a minha irmã e eu. Porém, esse valor pode variar em outros apartamentos. Pode ser que tenha gente que esteja pagando 100 mil. Então, você tem que se preparar que, além do aluguel, você vai ter que pagar esse valor, que costuma ser caro. E aí, supostamente, está incluído o SUM, né, que é uma área de... Você pode fazer churrasco, enfim, ou se reunir com amigos em algum andar do edifício. Não sei, deve ter alguma palavra que eu já não lembro. Também, se você tiver algum outro serviço, piscina, enfim, tudo isso supostamente entra nas despesas, tá? Mas, no meu caso, eu pago uns 80 mil por mês. Bom, acelerando aqui um pouquinho, falando um pouquinho dos gastos comuns, tá? Tô até com a minha planilha de gastos aqui do mês. Eu trabalho em casa, então sempre tem alguém na casa usando energia, sempre tem alguém na casa usando água, né? Então, você pode ter uma ideia mais ou menos. Tem gente que está menos tempo em casa, então talvez seja mais econômico. Então, falando um pouquinho sobre os gastos, né, comuns, digamos, das despesas, enfim, os gastos comuns. Em água, pessoal, esse mês, entre minha irmã e eu, nós gastamos 20 mil pesos. Eu estou arredondando aqui, não vale a pena botar um monte de numerinho quebrado, mas 20 mil. Em luz, a gente gastou 5.100, tá? Ok, que diferença, né? Eu trabalho em casa, estou sempre aqui conectado, mas enfim. Algo que é importante saber é que a Argentina tem muitos desses subsídios, né? Que eles chamam de descontos, tarifas, enfim. E esse serviço está no nome do dono, então talvez o dono tenha algum tipo de desconto ou alguma coisa do governo. Não sei, esse é o valor que eu pago. Já no meu aluguel anterior, eu pagava mais de luz e quase nada de água. Então, só para vocês terem uma ideia, eu paguei uns 5 mil, mas eu já me prepararia também para uns 20 mil, assim, em ambos os serviços, tá? Se você mora aqui ou morou aqui e tem uma experiência diferente, me comenta aí embaixo, não tem problema. Tá? Existe uma outra coisa que algumas pessoas pagam e outras não, dependendo do que a gente tem no contrato da gente, quando a gente aluga,
que é o imposto sobre todos os ingressos brutos aqui, tá? Enfim, algumas pessoas pagam, outras pessoas não. Indo então na nossa lista, existe o gás, tá? Para quem não sabe, o gás não é como no Brasil, pelo menos não é como era lá, como é lá no Rio Grande do Sul, pelo menos lá é assim, é com garrafa, né, com botijão. Até onde eu sei, em todo o Brasil é assim. Mas aqui a gente paga o gás por tuberia, né? Por encanamento. Acho que é assim que a gente fala. E o gás para mim veio 30 mil, 28 mil pesos argentinos. 30 mil. Isso também é algo que vai variar muito no inverno. A gente costuma gastar mais gás porque tem uma questão, né, da calefação, né, do apartamento. Se fica muito frio, a gente costuma usar a calefação. Depois, pessoal, aí entram gastos assim, mais que eu costumo repetir bastante, mas nem todas as pessoas talvez tenham, né? Porque aí vai depender muito do estilo de vida de cada um, tá? Gastos de lavanderia. Muitos apartamentos aqui em Buenos Aires não tem espaço para máquina de lavar e quase ninguém tem, assim, pelo menos eu sei que a minoria tem máquina e lava em casa. Para quem lava fora, a gente usa o serviço de lavanderia, que tem várias lavanderias na cidade. Eu tirei mais ou menos uma média das que estão aqui perto de casa, que são as que eu costumo levar, que sai um aproximado de 7 mil pesos por valet, né? Que eles chamam valet, que é a bolsa, né, de roupa, que é uma bolsa assim, mais ou menos. Tá vendo, né? Perfeita a minha demonstração. Mas é uma bolsa de roupa, tá? Então, eu costumo levar de duas em duas bolsas. Então, vai ser umas 2 vezes ao mês, ou 3 vezes ao mês, sei lá, de 14 mil pesos. Então, aí você tem mais ou menos uma estimativa de quanto a gente gasta com isso. Aí já devolvem a roupa lavada, dobrada, sequinha. Só guardar. Depois, também para quem precisa pagar, para quem trabalha e precisa pagar os serviços de... Se você trabalha por conta própria e precisa, caso a sua empresa não pague os serviços de plano de saúde, o serviço que eu costumo pagar, que é hoje no plano mais básico, atualmente está 150. Mas se você pode pagar outros planos com uma cobertura maior, né, enfim, vai ter outros valores. Vamos dizer que saia entre 150 e 200, se você quiser o planaço, né, aquele plano de cobertura cobre tudo, uns 300 deve ser por mês. Mas você pode entrar nas páginas das obras sociais, né, que a gente chama de obra social aqui, e ver os valores. Enfim, só para você ter em consideração, porque esse é um gasto fixo meu, tá? Se você trabalhar em uma empresa que já cobre isso, você não precisa se preocupar com isso, é descontado no seu salário. Mas enfim, também tem o serviço público de saúde, todos têm acesso, você tem acesso sendo brasileiro, é um pouco mais demorado, complicado, mas enfim, não é emergência, ele está ali. De transporte, vai depender também muito da sua necessidade, se você é uma pessoa que precisa muito sair, então você vai gastar mais, tá? Mas vamos dizer assim, transporte, considerando sub, né, e considerando Uber, enfim, vamos dizer que daqui, eu moro próximo, deixa eu ver, Recoleta, tá? Próximo da Recoleta e Palermo até, vamos ver, Belgrano mais ou menos. Um Uber vai estar por volta de uns 8 mil pesos, tá? Ou até mais. Então depende muito da hora, depende muito do volume. Então você já pode ter uma ideia de quantas você precisa pegar Uber. E se você vai pegar o transporte público, vamos dizer que a passagem seja por volta de 600 pesos argentinos agora, tá? Pode variar também, dependendo da distância. Mas eu costumo gastar com sub uns 10 mil pesos por mês, tá? Eu costumo ter aulas durante a semana que eu tenho que usar o transporte, e uns 10 mil pesos dá bem para mim. Mas se eu preciso de um serviço tipo de Uber, meu gasto com transporte vai dobrar. Então você já tem uma ideia. Internet, eu estou pagando
o plano que eu tô pagando atualmente tá por volta de uns 40 mil pesos por mês, a internet do apartamento, né, Wi-Fi. E o celular também, eu gasto mais ou menos uns 40, 30, dependendo do mês. Mas assim, eu sou uma pessoa que precisa bastante de internet, eu trabalho com internet, então eu nunca fico sem internet. Então esse é mais ou menos o gasto que eu tenho com internet, mais ou menos uns 70, 80 mil pesos por mês, considerando o celular, né, dados, mais o do apartamento. Às vezes a gente consegue um combo, pode sair mais barato, mas isso vai variar bastante. Mas assim, esses são os meus gastos, você pode tirar suas conclusões, encontrar algo mais barato, algo mais caro. Tá tudo bem, pessoal, tá tudo bem. Academia também, para quem costuma ir na academia, vai ser a mesma questão, tá, pessoal? Vai depender muito do tipo de academia que você quer ir, do que você for fazer. Tá? Eu atualmente estou pagando 50 mil de academia, arredondando. Tá? Eu tenho acesso livre, posso ir a hora que eu quiser. Inclusive tem aulas assim sei lá, de aeróbico, enfim, coisas assim, de spinning ou de, sei lá, zumba, essas coisas assim, são todas incluídas. Mas existem outras academias mais caras, né? Não vou falar nomes, são as mesmas que tem no Brasil, muitas tem aqui também, mas vão estar mais caras. Aí elas costumam cobrar, às vezes, por pacotes semestrais ou anuais, e às vezes aqui na Argentina é vantagem a gente comprar assim, se você é uma pessoa que realmente vai na academia, que, enfim, é algo rotineiro, você me entendeu? Para você, vale a pena porque você vai terminar pagando bem menos no final das contas. E por último, pessoal, que é a parte que eu não sou tão econômico assim, mas vou dar mais ou menos um valor aproximado para vocês, e sei que cada pessoa tem a sua maneira, que é o gasto com o mercado, tá? Comida, coisa de produtos de limpeza, enfim, todos os gastos básicos do mês, tá? Eu costumo gastar aproximadamente, separar uns 200 mil pesos por mês. Então, depende. Se você é uma pessoa que é bem econômica e cozinha só em casa e come só vegetais, vai ser um gasto. Se você é uma pessoa que come fora, vai ser outro gasto, tá? Eu saio bastante. Então, isso se reflete também nos meus gastos. Se é um mês que eu estou saindo mais, vai variar bastante. Vai ter um gasto extra somado a esse mercado, né, que eu falei para vocês. Será por bebida, por um cafezinho, por seja qualquer coisa, né? São gastos extras, eu não estou considerando aqui. Mas comida, eu costumo separar esse valor e chego bem, tá? Chego bem e até sobra, tá? Mas os preços variam muito aqui na Argentina, então esse é o meu gasto atual, tá? Aqui na Argentina. Para você ter uma ideia, mais ou menos, de quanto que está o custo de vida aqui na Argentina, tá, pessoal? Sei lá, posso falar valores assim bem aleatórios. Vou abrir aqui uma página aqui no meu computador, assim, do mercado, para falar para vocês alguns preços aqui, só para você ter uma ideia, tá? Novembro de 2025. Bom, pessoal, eu entrei aqui na página do Coto, que é um mercado bem conhecido aqui, e eu só vou falar assim bem rapidinho alguns preços assim para você ter uma ideia de quanto que tá o preço aqui agora, e aí no Brasil aí você faz o cálculo, tá? Uma garrafa de água aqui de 1,5 litro, tá? Tá variando entre 1.500 e 2.000 pesos argentinos, tá? Um refrigerante com C, tá? Esse refrigerante preto, eu não vou ficar falando o nome de marca aqui, né? Já. Porque eu não quero, não sou obrigado. Mas esse refrigerante que todo mundo sabe, Papai Noel. Tá 3.500, uma garrafa de 2,25 litros, tá? Um sabonete, tá? De banho, de uma marca, né, conhecida por todos nós, tá custando 1.500 pesos. Tô falando de produtos que não estão na promoção, tá? 1 litro de leite, um sachê de leite, né, que eles chamam de sachê, a bolsinha aquela, tá entre 1.200 e 1.500 pesos argentinos.
Já uma bandeja com 30 ovos brancos está em média de 7.400 pesos argentinos. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo depois indo no mercado e vendo direitinho assim, os preços e falando para você. Mas isso era mais para você ter uma ideia, tá? O quilo de carne eu acho que é o mais caro, deixa eu ver aqui. Pessoal, o quilo do bife com lomo, tá? Ele está custando por volta de 6.500 pesos argentinos. O quilo da paleta aqui também está por volta de 6.700 pesos. A carne picada, né, conhecido vulgo guisado lá no Rio Grande do Sul, também está 5.500 pesos. Depois, ojo de bife, que é uma carne já mais cara, tá 10.800 o quilo. Agora o frango, para você ter uma ideia, a sobrecoxa, o quilo da sobrecoxa aqui tá 3.100, tá? Os empanadinhos, aqueles, né, que são como se fossem uns nuggets, né? Um quilo sai por 10.500. O peito de frango aqui também, o quilo tá 10.000, redondinho. Se algo não ficou claro dos meus gastos, né, eu acho que eu cobri assim, os gastos mais normais, né, daqui. Me avisa que eu vou tentar buscar informação para falar para vocês. Fala para mim se foi útil, se você gostou de saber. E nos vemos na próxima, tá bom? Fica à vontade aí para comentar, para curtir, para compartilhar. Se você sabe que tem alguém que vai vir aqui para a Argentina, compartilha. E para você que está chegando, bem-vindo. Obrigado por me seguir, obrigado pelos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.